Oi, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Quem não me conhece ainda, eu sou o professor Diego, teu professor de História, do curso Focovest, para a gente passar no CIS, Enem, PSC, em tudo, né? A nossa aula de hoje é sobre a Antiguidade Grega Clássica, né? Ou Antiguidade Clássica Grega, muitas vezes também falado como Grécia Antiga. Todos os três termos estão corretos, né? Comumente a gente ouve falar mais, quando a gente vê no vestibular, Antiguidade Clássica Grega, né? Normalmente, em sala de aula, a gente começa esses temas, quando a gente vai estudar história, a gente começa estudando as sociedades asiáticas, né? Na Mesopotâmia, né? Sociedades africanas ali do Antigo Egito. Mas como a gente está focando no Enem, a gente consegue observar que no Enem mais comumente caem questões relacionadas à Grécia, a Grécia Antiga, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado, no seguinte sentido, de pensar a Grécia não como essa Grécia atual, né? Essa Grécia contemporânea a nós, que é uma outra coisa, é uma outra instituição, né? É constituída de outra forma. A Grécia clássica não remete nem efetivamente ao espaço geográfico do país Grécia que a gente tem hoje, né? Então vamos para a aula. A gente vai trabalhar com uma linha do tempo, né? Eu sei que vocês gostam de linha do tempo. Não tem como estudar história sem tentar traçar uma linha do tempo para a gente fazer o nosso recorte histórico, né? Afinal, como é que a gente vai trabalhar a história sem saber o espaço histórico daquilo que a gente está discutindo? Então a gente tem aqui, ó, os três primeiros recortes históricos que normalmente os historiadores trabalham, né? O período da pré-história, apesar do período da pré-história parecer pequenininho aí pra gente, o período da pré-história é o maior período da história da humanidade, né? Mas a gente vai deixar um pouco de lado porque o nosso recorte é esse aqui em amarelo, né? O recorte da Idade Antiga, também chamada de Antiguidade. Vai ali de 4.000 a.C., mais ou menos, né, pessoal? A gente não tem como precisar. Em alguns momentos vocês podem ver 3.500 a.C., que é o que demarca isso, é a invenção da escrita, né? A descoberta dos primeiros escritos da humanidade que a gente tem ali na Mesopotâmia, né? Mas isso daí é um outro papo. A gente tem a Antiguidade Oriental, que a gente não vai discutir hoje, porque o nosso foco de hoje é a Grécia, que é onde o bicho pega mesmo no Enem. Então a gente vê aí, ó, Antiguidade Clássica, Grécia, Esparta, Atenas, democracia, né? Esses três pontos são pontos essenciais para a gente entender sobre a Grécia clássica, né? As polis de Esparta e Atenas, sua rivalidade em alguns momentos, né? Em outros momentos as alianças, as trocas comerciais, por aí vai, e o desenvolvimento do conceito de democracia. Atentar que na história é muito comum que a gente use termos, palavras, remetendo a dois recortes históricos diferentes que não necessariamente compreendem, né, a proximidade, né, que ambas coisas sejam iguais. Por exemplo, falando-se de democracia, vocês vão ver quando a gente falar de democracia, a democracia na Grécia, ela tem características que remetem ao nosso conceito de democracia contemporânea, né, da nossa democracia, mas não necessariamente são iguais. Vou passar aqui para a gente continuar. Então, olha aí, eu separei aqui para vocês 4 períodos históricos que são os principais, são o nosso foco, né? A gente vai estudar de maneira focada aqui. Por quê? Porque Grécia é muito abrangente. Na verdade, qualquer conteúdo de história, né, é muito abrangente. Se a gente sentar em algum lugar para debater, a gente poderia passar horas e horas falando de Grécia, né? Mas a gente vai focar nesses 4 períodos históricos. Além desse, a gente tem um período anterior, que é o pré-homérico, mas esse período ele é muito estudado, ele acaba caindo muito ainda nos vestígios arqueológicos, né? E isso a gente observa quando a gente vai fazer um levantamento de dados das questões do Enem sobre Grécia, a gente vai ver que é pouco relevante ou quase não aparece o período pré-homérico, né? A gente consegue visualizar aqui, ó, os 4 recortes, né? O período homérico, que vai do século XII ao século VIII a.C., como característica a gente tem principal as atividades econômicas que são baseadas na agricultura, atividade pastoril. É um momento ainda de formação da Grécia,
né? Existem pequenas comunidades na Grécia, que são chamadas de geno, que são comunidades que a gente poderia dizer familiares, comandadas por um chefe maior, que é o pater, né? Pater, pai. O segundo recorte é o recorte arcaico, que vai do século VIII ao século V, aí, 300 anos mais ou menos, século V a.C., que é o fortalecimento da aristocracia, né, dos grupos fortes, dos grupos que vão vir a governar esse espaço geográfico que a gente chama de Grécia. E atente para o seguinte, Grécia é um conceito nosso. Não necessariamente os gregos olhavam para si e entendiam-se com esse mesmo conceito que a gente coloca sobre eles, né? Os gregos, como a gente vai observando aos poucos, a gente pode considerar que Grécia, na verdade, é um grande rótulo para uma variedade de culturas que habitam esse espaço geográfico e estão ali a todo momento realizando trocas, né? Então, o que nos leva ao nosso terceiro recorte, que é o período clássico. E esse é o período que a gente vai destacar hoje no decorrer dessa aula, né? Que é o período que a gente costuma ver representado no cinema, nas séries, né? Apesar de, eu acho que a gente tem que atentar sempre que essas obras são obras com um fim, são obras cinematográficas, né? Não necessariamente representam aquilo que efetivamente foi da forma como foi, historicamente falando, né? Então o aluno ele tem que ter muito cuidado ao buscar esses atalhos, né? Já assistir uma obra, exemplo 300, exemplo Alexandre o Grande, né? Porque são obras que não necessariamente representam aquele recorte histórico. E, por fim, um período helenístico, que é o período já da decadência do mundo grego, das polis gregas, das cidades gregas, e, consequentemente, conquista deles por parte dos macedônios, né? Do Alexandre o Grande. Mas esse recorte vai ficar para uma próxima aula. A gente vai focar hoje mesmo no período grego clássico. Então, vocês veem na tela aí, ó, eu separei esse mapinha, um mapinha simples para a gente entender a formação do mundo grego, né? Costuma-se destacar que 4 povos deram origem à Grécia clássica. São os jônios, os eólios, os dórios e os arcádios, tá? Também conhecidos como aqueus. Esses povos eles se deslocam aí ao longo do mar Mediterrâneo, né? Do mar Egeu, do mar Jônico, e é importante lembrar que esse espaço é um espaço de troca, tanto troca cultural quanto troca material, né? É um espaço, então, que vai se conformando aos poucos aquilo que a gente vem a entender como cultura grega clássica. Bem, aqui a gente tem um mapa, que é um mapa que talvez seja definidor do que vai ser a Grécia no período clássico. É um mapa das guerras médicas, né? Da guerra entre os persas e os gregos. Aqui em azul, que vocês podem ver, esse espaço territorial é chamado de Península Balcânica. A Península Balcânica é onde vão se fixar a maioria das cidades gregas, né? As chamadas polis, que a gente vai falar depois mais à frente. Essas cidades, em determinado momento do período grego clássico, vão acabar entrando em conflito com um imperador persa chamado Xerxes. E isso vai dar origem a esse conflito, chamado de Guerras Médicas. E esse conflito ele acaba unindo as cidades gregas em torno de um ideal de, primeiro, sobrevivência, né? E depois conseguir derrotar esse império expansionista, né? E eles vão conseguir isso. Essa guerra vai ser vencida pelos gregos, principalmente destacando a cidade grega de Esparta, que vai acabar levando o mundo grego a um outro conflito que a gente vai ver posteriormente. Beleza, então esse segundo conflito é chamado de Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso é uma guerra entre 2 cidades-estados e seus aliados. A guerra entre a cidade de Atenas e a cidade de Esparta. Com o fim das guerras médicas de lá atrás, como Atenas acabou encabeçando aquele conflito, né? Atenas acaba saindo como uma grande vitoriosa. E Atenas vai crescer muito, tanto a partir dos espólios da guerra,
das guerras médicas, quanto a partir da sua posição no mundo grego. Isso vai levar a uma coisa que a gente chama de imperialismo ateniense, né? O termo imperialismo é um desses termos que aparece recorrentemente na história, né? Que a gente vê desde a história antiga, mas claro, é um termo que possui várias definições, principalmente a depender do recorte histórico que a gente está trabalhando. Então a gente consegue ver nesse mapa aí, ó, os aliados de Atena em laranja, os aliados de Esparta em roxo, e esses dois grupos, esses dois blocos vão se confrontar, né? E o resultado desse conflito vai ser uma vitória de Esparta, da chamada Liga do Peloponeso. Por isso o nome da guerra, Guerra do Peloponeso. Essa guerra vai perdurar ali por volta de 30 anos e vai fazer com que o mundo grego acabe caindo num processo, entrando num processo de declínio, né? O que vai permitir que mais tarde o mundo grego seja incorporado, né? Seja conquistado pelos macedônios. Então eu trouxe aqui os quadros, olha aqui, ó, guerras médicas de 490 a.C. a 470 a.C. Atendendo o seguinte, a questão das datas, as datas são importantes? São, até a segunda página, né? O importante para a gente na história é principalmente compreender os processos humanos, né? É entender a caminhada, a trajetória histórica. O Enem ele não está preocupado, ele não vai ficar preocupado em cobrar de você o conhecimento absoluto de quando ocorreram as guerras médicas, né? Quanto tempo durou. Não, ele quer entender se você compreendeu o processo histórico, como os gregos se organizaram, como as guerras médicas influenciaram posteriormente a Guerra do Peloponeso, e a Guerra do Peloponeso acabou levando ao processo de decadência da Grécia e sua posterior conquista, né? Então, as guerras médicas travadas entre gregos e persas, e a vitória grega, né, na Liga de Delos, a união militar das cidades gregas sob a liderança de Atenas. Atenas cresce, né, começa a coletar impostos sobre as outras polis gregas. Atentem também para o seguinte, polis, plural de polis, né? Polis, a cidade-estado, a cidade independente das outras, que negocia, né, ali na Grécia, mas não existe o mundo grego é muito mais uma questão da conformação nossa do que efetivamente deles. As cidades eram independentes entre si, portanto, cidades-estado, né? Crescimento do pensamento filosófico, Atenas se expande, cresce muito, o que leva à criação da Liga do Peloponeso, que é uma forma de resistência, liderada por Esparta. Vem a Guerra do Peloponeso, aí um período de pouco menos de 30 anos, a consequente vitória espartana e a Grécia enfraquecida nesse processo. Beleza, gente, esse daqui é o nosso último quadro. Eu trouxe aqui uma questão que eu busquei ali no meu banco de questões sobre a Grécia clássica, e essa questão ela mostra muito como é que funciona a elaboração, o que o Enem, o que o SIS, né, também espera de que a gente domine de conteúdo. Olha aí, então na questão, no contexto da polis grega, as leis comuns nasciam de uma convenção entre cidadãos definida pelo confronto de suas opiniões em um verdadeiro espaço público, a ágora. A ágora é um espaço central que todas as cidades gregas, eu posso afirmar para vocês que todas as cidades gregas tinham espaços de debate. E esses espaços de debate normalmente eram na ágora, né, onde os cidadãos se reuniam para discutir as questões. Claro, uma cidadania que é restrita, nem todo mundo é cidadão nas cidades gregas. Mas Atenas tem um sistema de governo diferente de Esparta, sim, mas todos eles possuem espaços de debate público, né, que é a ágora. Então, nesse espaço, há um confronto de opiniões que concedia essas convenções a qualidade de instituições públicas. No texto está relatado um exemplo de exercício da cidadania associado ao seguinte modelo de prática democrática: A, direta; B, sindical; C, socialista; D, corporativista; E, representativa. Então essa questão ela vem perguntar o seguinte:
essa prática de discussão na ágora, ela é um exercício de cidadania, sim, mas ela está associada a que forma de cidadania, ou melhor, a que forma de prática democrática? Vamos lá, vou começar ali por baixo. Letra E, representativa. Não, representativa é o modelo que a gente tem hoje, né, de prática democrática, em que a gente elege um determinado candidato para que esse candidato venha a nos representar politicamente, né? Por isso, modelo representativo. Letra D, corporativista. Não, corporativismo também é uma questão contemporânea nossa, né, relacionada às grandes corporações, grandes empresas, né? Letra C, socialista também não, né? Socialismo é uma ideologia, uma filosofia também recente, a gente pode dizer moderna, ali, posterior à Revolução Francesa, né? Até desaguar na Guerra Fria. B, sindical. Sindical se refere a síndicos, né? De prédios e condomínios, mas o que nos leva à letra A, né? Participação direta. Sim, as pessoas iam até a ágora, se expressavam suas opiniões, e essas opiniões eram postas nesse campo do confronto, do debate. Então a gente tem aí a letra A como a resposta certa, né? Para essa prática, para essa discussão, esse confronto de opiniões que era muito comum, recorrente no mundo grego. Bem, pessoal, essa daqui foi a nossa aula rápida de hoje, né? Uma aula curta. Como eu falei, o mundo grego ele é complexo, na verdade, como qualquer espaço humano, qualquer civilização, né? Desde pequena, como inicia lá com Gênesis, né? Até a grande formação das grandes polis. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente vai avançar, a gente vai ter lives, a gente vai ter outras propostas ainda de atividades, a gente vai ter resolução de várias questões do Enem, CIS, PSC, tudo isso lá para frente. Mas fica com a gente que a gente vai conseguir chegar no teu objetivo, que eu sei que é estar numa universidade pública. Então, é isso. Fiquem com a gente. Até a próxima.